Você tem enchido a mesa? Sejam bem-vindos a mais um Tempo de Mesa. Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um Tempo de Mesa, né? Tô aqui com meu irmão, o Wellington. Agora foi profético. Foi profético. Que isso? Só uma vez aqui, sem cortes, hein? Mal sabe eles que teve uns 10 já. Não, mas aí... Mas enfim, a gente, como vocês podem ver, né? A gente tá aqui de Mano, um tema natalino. Natalina. A gente tá muito feliz aqui de estar participando, né, desse Tempo de Mesa. Sim. É um tempo de mesa meio diferente, né? Tem até um sofá aqui. Mano, eu tô muito à vontade aqui. Pô, Vamos falar sobre isso? Daqui a pouco ele vai estar sendo engolido Não, pelo aqui, ó. sofá. Na vontade. Nossa. Aleluia. Glória a Deus. E tudo meio diferente aqui e tal, e também diferente esse tempo de mesa. Né? Pela primeira vez não vai ser uma mensagem baseada no Sunset, até porque, né, o Sunset não foi gravado hoje, mas teve sim aqui, inclusive, né? Nossa, no nosso salão. Nossa, vou te falar, foi forte, mano. Glória a Deus, mano. Mano, você que não veio, você perdeu. Você perdeu muitas vezes. Mano, uma palavra. Você tá vacilando de... quando tem Sunset aqui no salão, que você não vem... Vem, cara, pelo amor de Deus, não perde não. Vocês estão vacilando, vocês estão ramelando. Eu não vou falar que é melhor, porque, mano, é de Deus. Deus faz, tanto da forma como Deus faz aqui, ele faz lá também, glória a Deus por isso. Mas, cara, aqui a gente fica mais à vontade. Tem uma certa liberdade, né? Tudo mais. Glória a Deus você que não veio, você tá perdendo. Então, você a Avenida São João a gente vai falar depois, mas eu já vou citar A Avenida aqui. São João nós vai falar depois. Os endereços, né, Val? Ó, Avenida São João, 1035 é o endereço do nosso QG, então vem fazer parte. Mas aí depois a gente vai falar isso daí. É verdade. E bom, como eu tava falando, né, hoje é um pouco diferente, né? O tema, a gente vai falar um tema mais natalino, mais né? natalino e tal, tem a ver e tudo, né? E o nosso grandioso Caio, né, permitiu que a gente desse uma palavra aqui, né? Algo que Deus tem ministrado no nosso coração nos últimos dias, nas últimas semanas, nossa vida inteira. E é o que a gente quer compartilhar com você, né? E a mensagem, né, principal é Lucas 14, a partir do verso 15, né? Mas antes eu vou dar um contexto. Aqui, né, para quem não sabe, é a parábola da grande ceia, onde o contexto que Jesus se encontrava aqui era que ele foi convidado por um dos maiores fariseus da época a estar na casa dele, né, num grande banquete, numa grande festa ali, numa grande comemoração, né, e de muita gente importante estava naquele lugar, inclusive Jesus. Cristo estava naquele lugar, só que o Senhor já observava neste lugar algumas coisas. Se a gente for ler anteriormente, né, no verso 14, a gente vê que o Senhor fala a respeito dos primeiros assentos, ou seja, com certeza o Senhor estava vendo a movimentação daquele lugar. Reparando as pessoas. Reparando que com certeza. A maioria das pessoas, e para não dizer todas, queriam os primeiros assentos, queriam os primeiros lugares, né, daquela mesa, daquele lugares banquete. de honra, né, mano? Exatamente, os lugares de honra. E o Senhor, ele vendo tudo isso, ele fala essa parábola. Né? Mas eu queria começar a partir do verso 15, que diz assim: ouvindo um dos que estavam com ele à mesa, disse assim: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. A gente pode olhar para isso aqui e falar: nossa, forte isso aqui, né? Eu ia falar forte não, mas é muito forte. É muito forte isso aqui, de fato é muito forte. Mas aqui diz assim que um dos que estavam com ele na mesa. Se a gente for parar para pensar, esse um que estava com ele na mesa provavelmente era um daqueles que estavam querendo os primeiros assentos. E ele falou isso daqui, né? Essa é uma interpretação que a gente está tendo aqui. Bem-aventurado que comer pão no reino dos céus. A gente é salvo, Wellington. Amém? Amém, com certeza. Salvo. Bem-aventurado a gente que vai estar na mesa nos céus, não é? Com certeza, mano. Glória a Deus por isso. Aqui, eu tô falando com pessoas, né? Se você ainda não é salvo, aceite Jesus o mais rápido possível. Mas você é salvo. A gente vai chegar nessa parte aí, relaxa. Pô, calma, tem muita coisa aqui. A gente vai chegar nessa parte ainda, relaxa. Mas aqui, bem-aventurado é comer pão no reino dos céus. Varão, a gente é salvo, glória a Deus por isso. Glória a Deus, mano, de verdade. Mas às vezes a gente tem falado isso de uma forma errada. Nossa, bem-aventurado eu, poxa, eu sou salvo. Eu tenho o direito de estar nessa mesa aqui, sabe? Só que isso demonstra uma certa vaidade, um certo egoísmo nosso. De olhar para a mesa e falar, não, eu mereço estar aqui. Sabe, eu jejuei para estar aqui. Eu me consagrei para estar aqui. Eu fiz, eu preguei, eu profetizei, eu curei. Você, varão, que tem um dom de cura lindo. Glória a Deus. Eu fiz coisas para eu merecer estar aqui.
Só que não é isso que Deus... Olha quanta coisa tem em um versículo só. Isso que tem mais ainda. Tem mais ainda. Mas o Senhor já estava observando aquilo. E ele começa, né, a parábola dizendo que um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos. Ou seja, ele convidou muitas pessoas e pessoas importantes porque ele era um homem, né, de grande poder ali, de grande autoridade. Deu uma gaguejadinha, mas tanto faz. E na hora da ceia, né, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. Ou seja, ele mandou o servo dele convidar pessoas, né, venham, né, venham todos. E esse homem aqui nessa parábola representa o Senhor. Ele manda os servos dele convidar outras pessoas. Sabe? Quem são os servos dele? Eu e você. Nós. Você que tá vendo aí também. Eu, Wellington. Você que tá assistindo a gente. O todo Caio mundo que tá segurando. aqui. Se você visse a cena que a gente tá vendo aqui, mas ele tá servindo debaixo da cadeira. Debaixo da cadeira. Tirando foto, mas ele tá servindo ao Senhor. Aqui, nós somos servos do Senhor. E o Senhor nos manda convidar. Convidar a todos. Não a um grupo de pessoas. Esse é muito forte, né, mano? Convidar a todos. E qual é o primeiro grupo que esse cara vai convidar? Pessoas de alto nível. O quê? Né? Pessoas de classe A. Né? É o que a gente pensa. Normalmente a gente vai apresentar o evangelho. Nossa, pô, aquela pessoa ali tá bem vestida, uma pessoa bem apresentável. Eu vou falar de Jesus, vou falar com ela ali. Né? Não me oferece nenhum perigo, não me oferece nenhum tipo de risco. Se essa pessoa não quiser, beleza. 10 a 10 ali, ela segue o caminho dela, eu sigo o meu e já era. Eu não tenho nada, não devo nada pra ela. Esse é o primeiro grupo que ele vai apresentar. Só que ele percebe que essas pessoas começam a dar muitas desculpas. Sabe, elas percebem, elas dão muitas desculpas. Não posso ir, né? Eu comprei um campo, preciso ir vê-lo, né? Rogo-te para que hajas por... É porque essa versão aqui é meio antiga. Mas eu comprei um campo, eu preciso ver ele. Lê o 18 pra gente. Bora lá. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Continua? Parou? Eu vou parar aqui para dar uma breve explicação. A gente vai perceber que a partir desse momento, né, as desculpas vão ser muito sem sentido nenhum. Né? Primeiro normalmente se você vai num lugar, você vai comprar alguma coisa, você vai ver a coisa. Então não tem como você comprar algo sem ver, né? Não é um sorteio que você ganha um negócio e você não sabe como é que é. Não, você comprou e sabe o que você está fazendo. Ou seja, que desculpa é essa que você vai comprar algo, você comprou algo, você ainda vai ter que ver, sabe? Ou seja, é uma desculpa muito... Não faz o menor sentido. Né? Representando, às vezes, muitas pessoas, né, que dão desculpas, né? Muitos de nós, inclusive, cristãos, né? Não, vou ter que fazer isso aqui e tal, vou ter que... Pô, mas calma aí, né? Você não vai ter tempo pra... Enfim, lê o 19. Vamos lá. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Essa desculpa aqui, eu ouvi uma pregação, né? Dizendo que isso aqui representa a tecnologia da época. Né? Nossa, eu tô muito preso à tecnologia. Caramba, forte. Tô muito preso à tecnologia, sabe? Eu tenho que testar essa nova tecnologia que tá acontecendo, eu tenho que ver essa nova novidade que me apareceu aqui. Ou seja, muitos de nós estamos presos a essas tecnologias, né? Essas novidades que aparecem. Não, poxa, não posso ir lá participar dessa mesa aí com o Senhor, sabe? Eu tenho que testar essa nova tecnologia que lançou aqui. Tenho que ver essa nova novidade. O mundo é cheio de novidades a todo instante. Só que a gente não pode dar essa desculpa, a gente não pode estar olhando para isso. Lê o 20. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Essa daqui acho que é a desculpa mais esfarrapada possível. Porque naquela época, o casamento, eu acredito que até hoje, né, as pessoas antigamente, no costume da época, tinham o costume de, tipo, casar e logo procurar todas as festas possíveis para mostrar que elas estavam casadas. Ou seja, essa era uma baita de uma oportunidade que essas pessoas tiveram. De festejar, né? Exatamente, de festejar, porque elas casaram. Sabe, eu até ouvi uma história também dessa pregação que conta que as noivas tinham o costume de passar o ano inteiro indo para as festas com a roupa que ela usou no casamento, para você ver o quão essa cultura era, né, bem enfatizava. Então essa desculpa é a pior de todas, sabe? E o servo então volta ao seu senhor, ele volta e compartilha tudo o que aconteceu. E lê agora o 21. O servo voltou
e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Aí o servo então manda o senhor manda o servo ir buscar outro grupo de pessoas, né? Outra categoria de pessoas. Essas pessoas são aleijados, são pessoas cegas, mancas, ou seja, pessoas que são de classe B, sabe, ali nos becos da cidade, nos caminhos. Nas vielas. Né, nas vielas, ou seja, se a gente for parar pra pensar, quem são essas pessoas? Eu e você, sabe, que Deus nos achou cegos, aleijados, nos achou mancos, sabe, nos achou dessa forma, nesse grupo de pessoas, sabe, e dê um jeito deles virem, vá rapidamente pelas ruas, pelo beco e traga os pobres, sabe? Tragam eles, traga essas pessoas, sabe? Dê seu jeito, ainda que tenha que pagar algo, ainda que tenha que fazer um esforço, mas eu quero essas pessoas aqui. E o que o Senhor está querendo dizer com isso? Que Ele quer essas pessoas, sabe? Nós, como cristãos, como servos do Senhor, que fomos chamados também da mesma forma que essas pessoas foram chamadas, devemos dar o máximo, Eli. Sim, o máximo, com certeza. Sabe, para trazer essas pessoas para perto, para nossa mesa, sabe? Essas pessoas cegas, aleijados, vá, cure essas pessoas. Se o que impede essa pessoa de estar na presença do Senhor é uma doença, vá lá, cure essa pessoa. Se o que impede essa pessoa de estar na mesa do Senhor é uma enfermidade ou um atormento causado por espíritos malignos, vá lá e liberte essa pessoa. Deus te deu autoridade, Deus te deu esse poder, essa autoridade. Faça isso, traga de qualquer jeito essas pessoas à mesa, sabe, Well? E a gente nota que o zelo que esse Senhor tem de, não, eu quero com todo mundo aqui, sabe? Não importa se estão cegos, se estão aleijados, se estão desse jeito, dessa forma, eu quero que eles estejam participando comigo aqui. Isso é muito forte, mano. Que, tipo, a gente fala de mesa, Sim. A gente não tem como não falar de mesa e também não lembrar das festas de fim de ano. Natal, acho que principalmente, né? Porque pra gente que tem um costume daqui da igreja, geralmente a gente passa na vigília e tudo mais, no outro dia seguinte faz um almoço, mas o Natal em si é onde todo mundo se reúne, né? Chama a família e faz aquele banquete maravilhoso com arroz, com uva passa, pelo amor de Deus, cara, Amarrado. isso aí, meu, não desce, não tem como. Mas, brincadeiras à parte. Mas sempre tem esse grande banquete, né? Sim. Se tratando do mundo espiritual, é claro, às vezes a gente pensa, em questão agora falar da nossa família espiritual, nossa família de sangue de Jesus. Nós temos uma grande família, onde nós nos assentamos à mesa, só que, cara, eu tenho certeza que se a gente se atentar, coisa simples, olhar de um lado pro outro, nessa mesa vai ter muito lugar vago. Sim. Tem muita cadeira vazia. Muita cadeira vazia. Infelizmente, a gente pode pensar que às vezes pode ser, sei lá, que algum irmão nosso pode ter, não sei, abandonado a fé. Sim. Mas às vezes é um erro nosso, de não ter a noção de que aquele lugar somente está vago porque nós deixamos de falar de Jesus. Essa responsabilidade é nossa. Não é somente do Wellington, não é somente do Josué, é de todos nós. Não é somente do nosso pastor Alan, ou do nosso pastor Jaime, ou do nosso missionário, que é um dos nossos grandes exemplos de evangelista na nossa igreja, né? Mas não é só dele, essa responsabilidade ela é nossa também, entendeu? Não é uma responsabilidade de, tipo, somente o pastor marcar evangelismos. Não, isso daí foi dado a nós, né? O nosso Senhor Jesus, ele disse, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Assim como o nosso pastor tem o costume de dizer, o pastor Jaime, missionário, ele não diz, tipo, ide evangelistas, ide missionários, ide pastores, profetas. Não, ele fala, ide por todo mundo. É todos. Então, isso está em nossas mãos, isso está em suas mãos para você que conhece a Jesus. Nós temos uma mesa farta, mas com muito alimento, cara, com muito alimento, sabe? Nós temos uma mesa farta com o pão do céu. Será que a gente tem sentido na pele de verdade que nós precisamos pregar Cristo Jesus a essas pessoas? Que é esse lugar que está vago, muitas vezes é porque nós deixamos de falar de Jesus no nosso trabalho, na faculdade, nas ruas,
Se deixamos de falar do evangelho quando passa um jovem na nossa porta, ou não só um jovem, um senhor, uma senhora, um adulto, sabe? Será que nós realmente temos falado de Jesus? E eu falo até senhor, senhora jovem, porque na própria passagem ele disse, né? Então, ó, vá e obrigue, e o versículo 21 ainda falava, obriguem essas pessoas a entrarem nessa festa. Então era todo tipo, os ricos, os pobres, os sãos e os doentes. Aqueles que têm vícios e aqueles que não têm, são todos eles precisam conhecer quem Jesus é. E se você conhece Jesus, você precisa aprender que não é somente nós que estamos envolvidos na obra de Deus que precisamos pregar a Cristo. Se você não está envolvido na obra ainda, mesmo que você ainda não esteja envolvido na obra, entenda desde já que você precisa falar de Jesus. Sim. Não estou falando que é uma ordem nossa, não. É uma ordem de Jesus, diretamente de Jesus. Diretamente de Jesus. Nós precisamos aprender a pregar a Cristo. E pregar da mesma maneira como Paulo pregava, por exemplo, da mesma maneira como Jesus anunciava o reino dos céus. Era engraçado, porque de todas as maneiras Cristo anunciava o reino dos céus, tentando converter o coração do povo a ele mesmo. E Paulo, ele era tão envolvido com o Espírito Santo a ponto de que a palavra que ele pregava persuadia, num bom sentido, o povo para que eles se convertessem a Jesus, entende? Quantas pessoas eles não converteram a Cristo, eles não se importavam, e a gente não pode se importar, até porque Jesus Cristo, se vocês estudem o Evangelho, Jesus Cristo ele não tinha nem vindo para nós que somos gentios, para nós que não somos de israelitas de verdade, que nascemos em Israel, mas por conta que este povo rejeitou, aí entra aquilo que o Josué tinha falado, os pobres, os mancos, eles pediram para que fossem obrigados, porque, cara, Jesus não tinha vindo para nós, mas porque o povo de Deus de verdade, de sangue de Deus, foram cruéis a ponto de abandonar a Cristo, não querer saber de Jesus, eles falaram assim, não, então esquece, é para os gentios também. E nós não fomos, entramos nisso, mano. Foram como os que deram as primeiras desculpas, né? Exato, a mesma coisa, se importaram com qualquer outra coisa e esqueceram que a grandeza era se assentar na mesa, e eles foram chamados primeiro porque era o lugar deles. Só que aí que o rei fez? Ficou irado e falou assim, então chama todo mundo. Nós entramos nesse meio, então a gente tem que parar de pensar que precisamos pregar para aqueles que nos deixem confortável ao pregar o evangelho, porque pregar o evangelho não é ser confortável. Se você pensa que pregar o evangelho é estar em um lugar de conforto, eu ia falar confortabilidade, não sei, essa palavra existe, cara? Não, né? Mas estar confortável, estar ali naquele momento confortável, estar na zona de conforto, mano. Isso, melhorou. Estar na zona de conforto ali, mano, isso aí você esquece. Pregar o evangelho é você confrontar a sua carne, porque você quebra a timidez, quebra tudo aquilo que te trava, e ao mesmo tempo, cara, você se sente confortado, porque você entende que Cristo Jesus vai fazer a obra, porque é Ele que tá mandando você fazer. Então, cara, a gente precisa anunciar Jesus, simples. A gente precisa anunciar Jesus mesmo. E é muito forte isso, porque é exatamente o que você falou, esse grupo de pessoas da classe B e a classe C, que a gente vai ler daqui a pouco, eu bloqueei, mano, desculpa. Vai ter que desbloquear. Somos nós, sabe? Valeu. A nossa pessoa, sabe? E olha como Deus faz as coisas. Misericórdia, mano. Ele, antes de ser crucificado, antes das pessoas sequer entenderem, ele já estava meio que dizendo tudo aquilo que ele, através de uma parábola só, tudo aquilo que ele ia fazer, sabe? Desde do povo de Israel, que, né, aqui representando essas pessoas, deram as desculpas. Eu não posso por isso. Os gentios também estavam sendo citados aí, ninguém nunca nem pensou nisso, sabe? Nunca pararam para pensar nisso, que os gentios já haviam sido citados a partir dessa parábola. Agora lê isso, a partir do verso 21. Vamos ler de novo o 21? Então fechou. Lê o 22. 22? Disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Nossa. Então, né, o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar
para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados... eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Well, essa frase, ainda há lugar, no verso 22. Forte, né, mano? Essa mensagem, ela... Por que eu tô citando ela? Ela falou muito comigo. Começou a partir de um... Não é uma música necessariamente, né? São várias músicas, mas que contam uma história também, né? Que se chama O Grande Banquete, né? Pesquisem também aí no YouTube. E, cara, enquanto eu ouvia isso, eu tava no trabalho, eu tava trabalhando, eu tava com um fonezinho. Cara, eu não consegui conter as lágrimas, eu comecei a chorar. Glória Ouvindo a forma que ele contava essa história, contava tudo isso, né? Através da música também. Cara, eu me senti muito constrangido. Muito, muito, muito. Sabe? Porque é exatamente isso que deveria estar, acho que é assim, pregado em todas as igrejas. Ele cita isso, inclusive, no vídeo, né? Vídeo / música, / pregação. Isso deveria estar em todas as portas de todos os cristãos, deveria estar na porta de todas as igrejas. Ainda há lugar. Forte, mano. Ainda há lugar, sabe? Essa deveria ser, tipo, uma das frases mais faladas dentro da nossa igreja, no nosso contexto igreja brasileira. Eu não digo nem nossa igreja somente aqui, na Igreja da Graça, mas igreja brasileira, ainda há lugar. Ainda há lugar pro bandido, ainda há lugar pra prostituta, ainda há lugar pro pecador, para aquele que é sujo, que a gente mais ataca. Ainda há lugar para essas pessoas, para as pessoas que você menos espera que estejam aqui. Jesus falou para nós amarmos os nossos inimigos. Amarmos os nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos hoje? Se a gente parar pra pensar, tipo, beleza, Jesus, o Senhor falou isso. Mas quem que são os nossos inimigos? Essa pergunta é tão simples de se responder, sabe? Quem tanto ataca a igreja? Qual é o grupo que ataca a igreja? Qual é o grupo que... Quais são os grupos que atacam a igreja? Hoje em dia são os... As religiões que... Enfim, as ideologias. Esses são os nossos inimigos. Mas o que o Senhor mandou fazer? Amar, né? Amar eles. Sabe? Amar eles. Eu vou falar... vai ser um pouco forte isso, mas... É você amar o homossexual que se prostitui. Sabe? Ainda há lugar para essa pessoa. Ainda há lugar, é claro, nós não estamos de forma alguma passando o pano para um pecado, de forma alguma. Não tem a ver com isso. Não tem a ver, não é sobre isso, sobre a atitude A ou B que a gente está falando, a gente está falando sobre a pessoa. Porque essa pessoa, ela é pecadora tanto quanto nós. Sabe? Verdade. Nós erramos Sim, também. sim, verdade. Isso Nós é verdade. pecamos, todos pecaram. Todos erraram. E o que o Senhor manda dizer? Obrigue-os a vir. Sabe? Vá pelos caminhos, sabe? Esses caminhos que ele fala pro servo ir, é os piores caminhos possíveis, onde tem prostituição. Seria mais fácil pra ele falar assim, mano, entra nas quebradas aí. Vai nas quebradas. Trazer pra hoje, se a gente tá falando mano, disso, vai nas quebradas aí. Traz pra hoje. Cara, vai pras piores... Vai na quebrada, mano. Vai na Cracolândia. Vai ali na Cracolândia, vai na quebrada A, vai na esquina B, sabe? É os piores lugares onde a gente não imagina. Só que ali há uma alma e ainda há lugar pra essa pessoa. Mano, onde a gente foi encontrado, mano? Sim. Mano, olha onde a gente foi encontrado, posso falar por mim. Eu moro em Quebrada. Eu moro em Pirituba, moro... Olha o nome do lugar que eu moro, mano. Cantagalo, velho. Só que aí Jesus... Mano, meu avô mora até hoje, graças a Deus. Sei lá, se tem mais de 40... Acho que deve ter mais de 40 anos que ele mora lá. Tem mais de 40 anos que meu tio tem 40 e tantos. Mas meu avô, cara, foi encontrado passeando por aqui. Pra você ver. Deus encontrou meu avô aqui através da vida do meu avô e o evangelho entrou dentro da minha casa. Entende? Então, tipo, mano, existe lugar na mesa e existem pessoas para serem encontradas por esse evangelho. Existe. A gente precisa aprender a falar uma frase que um amigo meu, eu tenho escutado bastante ele falar pra mim, sempre quando a gente tá conversando, e é uma frase muito forte a gente falar, tipo, sobre um evangelho verdadeiro, um evangelho que confronta. Não sei nem se ele vai ver esse vídeo, mas se ele estiver vendo, ele sabe o que é. Um evangelho que confronta, mas um evangelho que transforma também. E pregar a Jesus. Não existe distância, mano, pra Jesus te encontrar, cara. Não existe.
A gente tá falando para pessoas que são cristãs, Sim. como nós, Sim. mas você que está assistindo aí pode ser uma pessoa que não é cristã. É. Para você, sua cadeira tá aqui do nosso lado. Não literal, aqui é um estofado, mas existe lugar para você. Existe lugar, mano. Existe uma mesa farta, mas muito farta. Existe uma mesa gigantesca que tem uma cadeira especialmente separada para você. Sabe por quê? Porque Jesus morreu por mim, Jesus morreu pelo Josué e Jesus morreu por você também. Esse Cristo Jesus que nós tanto falamos no Natal, que o povo só pensa, é Natal, Papai Noel. Fih, nós não queremos saber de Papai Noel, nós estamos com borra aqui, é lógico que nós estamos, mas é porque o bagulho é natalina, mano. Nós tá pensando, valeu natalina. Mas o negócio pra gente, em questão do Natal mesmo, é lembrar, né? É claro que a gente não sabe a data específica, mas nós lembramos do nascimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E nós sabemos que foi só o começo de uma obra grandiosa e maravilhosa. E eu não sei o que Jesus Cristo tem para fazer em você. Eu não sei o que Jesus tem para fazer em você que é cristão. Eu não sei aonde o Espírito Santo vai te levar. Eu não sei aonde o Espírito Santo vai fazer você caminhar. Eu não sei aonde o Espírito Santo quer tocar. E em você que é cristão e em você também que não é cristão, sabe? Mas existe um espaço na mesa para você que saiu da igreja, para você que faz tempo que não pisa na igreja, ou melhor, eu não quero nem falar de igreja, para você que faz tempo que não está na presença do Senhor, que não está diante de Jesus, para você que nunca nem pisou no Santíssimo Lugar, para você que nunca pisou na presença de Deus e só ouve e só conhece Jesus Cristo de ouvir falar. Minha oração é para que você conheça Cristo Jesus, porque Ele tem uma obra maravilhosa para fazer em sua vida. Eu sei, é uma frase muito clichê de se falar, mas é uma realidade muito verdadeira. Jesus fez uma obra grandiosa na minha vida. E eu vivo a vontade de Deus de uma maneira muito maravilhosa, assim como Deus fez também na vida do Josué. E Ele quer fazer na sua vida. Cara, existe tempo para você voltar e viver aquilo que Deus tem para você. Aquele lugar que Jesus separou na mesa, pra você tá lá, é um lugar que ninguém vai tomar. Só que eu sei que em algum momento Jesus vai voltar. Ele pode voltar amanhã. A gente nem vai viver Natal. A gente nem vai ver arroz com uva passa. Nossa, mas se isso acontecesse. Mas cara, é verdade. A gente fala brincando, mas Jesus pode voltar daqui a 10 minutos. Eu nem sei quanto tempo a gente tá gravando. O Caio vai nos matar. Mas é verdade, daqui a 10 minutos Jesus pode voltar. Esse tempo de mês ele não pode nem entrar no ar. Entende? Só que, cara, entenda que se esse vídeo chegou até você, se esse vídeo está tocando no seu coração, é porque Jesus quer terminar aquilo que Ele começou. É porque Jesus, que para você que nunca nem ouviu falar dele, quer começar uma obra na sua vida que vai fazer você viver uma alegria verdadeira, entende? É algo que você nunca viveu. A alegria que você vive, que é momentânea, cara, eu nem vou falar para você a alegria que nós vivemos em Jesus. É uma alegria que ela não tem fim. Ela não passa, ela permanece. E no dia que eu morrer e que esse corpo desfalecer, quando eu estiver na glória com o Senhor, a alegria que eu estava vivendo na terra, eu vou viver eternamente com o Senhor. E nessa mesa, lá no céu, vai ter um lugar para mim. Só que eu não quero falar aqui somente do lugar que tem para mim nos céus, mas eu quero falar do lugar que tem para você também. Então, se converta, entrega o seu caminho ao Senhor, entrega a sua vida a Jesus Cristo, deixa Ele guiar a sua vida, deixa Ele fazer aquilo que Ele quer fazer em você. Eu sei, pode doer, porque Ele vai querer tocar na sua ferida, mas Deus nunca toca na ferida para fazer com que ela fique maior, Ele toca para sarar. Deixe com que Ele trate o seu coração. Deixe com que Ele transforme a sua vida e faça você viver a vida verdadeira que Ele tem para você. Isso que você está vivendo, mano, não é a vida de verdade. Não é. Eu falo isso porque eu me enganei já muitas vezes, pensando que a vida que eu vivia quando eu estava no mundo era uma vida certa, era uma vida real, mano. Tá ligado, Josh? Eu pensava que era uma vida boa. Enquanto eu falava palavrão pra caramba, enquanto eu ouvia música que era, mano, cada música uma pior do que a outra. Você sabe, eu já mostrei as músicas pra você, tá ligado? Mano, eu pensava que a vida era desse jeito. Pensava que, tipo, meu negócio é pensar em, sei lá, mulher, meu negócio é falar palavrão, meu negócio é isso, não sei o quê. Só que, cara, eu tava enganado. Quando eu conheci Jesus, mano, eu conheci a vida de verdade.
Eu conheci Jesus de verdade. Quando eu conheci Jesus de verdade, minha vida foi transformada. E aí eu entendi que, de fato, a vida que eu vivi é uma mentira. A vida que eu vivo hoje, que eu luto para viver hoje, é uma vida verdadeira que eu não posso perder e eu não quero perder nunca. E se eu tô falando isso com você, sim, com lágrimas nos olhos. E para quem me conhece sabe que eu sou pouco chorão, né? Tá chorando aqui já. Mas se eu tô falando isso com lágrimas nos olhos é porque, de verdade, não existe coisa melhor neste mundo inteiro do que Jesus. Não existe. Nada vai substituir a felicidade que eu vivo em Jesus. Eu posso ter qualquer outra coisa, cara. Eu posso, sei lá, largar Jesus e casar com qualquer outra pessoa, ir para bailes, entrar em favelas para ir em bailes de favela, usar qualquer tipo de droga, me prostituir, mano, sei lá, viver com vícios e vícios e vícios, sei lá, pornografia, vícios em bebidas, vícios em drogas. Nada mais me satisfaz. Nada mais. Nada. A minha satisfação maior é em Jesus. Depois que eu dei liberdade para ele, eu conheci essa verdadeira satisfação. Então, depois dessa euforia gigantesca, o que eu quero dizer é só, entrega a sua vida a Jesus, sabe? E para você que está vivendo isso há muito tempo, e eu falo em questão desse prazer que vivemos, não falo só por mim, falo pelas pessoas que estão aqui comigo também, falo pelo Josué. Nós vivemos uma alegria verdadeira e precisamos passar para as outras pessoas. As pessoas ricas, sim. É lógico que as pessoas ricas, elas rejeitaram o outro patamar, eles rejeitaram. Mas não significa que a gente não tem que deixar de pregar Jesus para eles. Eles precisam tanto quanto a gente também. Os pobres, aqueles que vivem em doenças, aqueles que não vivem em doenças, aqueles que são ricos e os que não são, a todo e qualquer tipo de pessoas, aqueles que vivem dentro de bares, aqueles que não vivem, aqueles que estão no meio das favelas e aqueles que moram num bairro lindo. Todos eles necessitam de Jesus. E isso parte da gente. Jesus já foi. Ele está sentado num alto e sublime trono. Nos deixou alguém que nos ensinaria a todas as coisas, inclusive a como testemunhar Cristo. E é através do Espírito Santo de Deus que nós vivemos esse evangelho verdadeiro, a qual nos confronta e a qual nos leva a pregar Cristo. Anuncie a Jesus aonde você estiver e não deixe com que a mesa que está ao nosso redor, a mesa na qual nós estamos sentados, na verdade, e as cadeiras que estão ao nosso redor estejam vazias, mas que nós venhamos arrastar pessoas para este lugar, a conhecerem Jesus, a viverem Jesus e a sentarem na mesa e partilharem deste pão. Caramba, mano, depois dessa palavra, essa pregação forte aqui, né? Eu queria só para complementar, falar mais uma coisa. Se você quer apostar em alguma coisa, aposta nisso, sabe? Em Jesus? Aleluia. Aposta nisso. Melhor do que apostar em bet, né? Foi Olha lá, mal, hein, eles mano. podem falar, mas foi mal. Acho que a resposta para alguém que tá assistindo isso aqui, né? Tá querendo apostar ali no... Você é louco. Enfim, mas se você quer apostar em alguma coisa, cara, aposta em Jesus, sabe? Dá uma chance sequer. Abre a porta uma só vez sequer. Zero arrependimento, né? As lágrimas que foram derramadas aqui, pelo Wellington, e por tudo que você vê, cara, não tem como isso ser mentira. Sabe, não tem como um grupo de pessoas propagar uma mentira tão prolongada assim, sabe? Pessoas morreram e morrem ainda hoje. Pelo evangelho. Né, mano? Então, dê uma chance, sabe? E agora a minha fala, pra finalizar, é pra igreja. Você que tá assistindo isso aqui, você que é crente, você que é cristão, você quer ir pra igreja. Talvez você tá sendo o primeiro grupo de pessoas que deram desculpas, que não quiseram ir. Talvez você seja aquele que o Senhor tá mandando, vai lá nas comunidades, vai nos piores lugares e chama essas pessoas. Talvez você esteja nessa posição. O que você tem feito? Será que ainda há lugar na sua igreja? Será que ainda há lugar na sua casa? Será que ainda há lugar em você mesmo? Forte, mano. Sabe, será que você pode disponibilizar esse lugar na sua vida? De achar um grupo de... Isso eu não falo só pra acusar você, porque eu falo isso pra mim também, principalmente pra mim. Sim, isso é primeiro pra gente do que, né, mano? Isso é pra igreja, sabe? A igreja deveria estar menos interessada em discussões banais, se isso ou aquilo é pecado. A gente deveria estar olhando pra isso, pra se ainda há lugar nas nossas vidas. Forte, mano. Sabe, procure algo missionário, algo que faça missões, algo que
está envolvido nisso, procure e faça parte. Vá doar alimento nas ruas, vá evangelizar dessa forma com ação de graças, vá fazer isso, sabe? Porque é para isso que Deus nos chama. Deus não nos chama para viver apenas um evangelho que a gente vai no domingo, no sábado, para a igreja e enfim. E é isso, fica por isso mesmo. Não, se doe também. Os discípulos se doaram as próprias vidas em prol disso. Faça você também. Não faça parte desse primeiro grupo. Sabe, tenha esse amor pelas pessoas, pelas crianças, que durante toda a vida inteira só viram apenas crimes, só viram coisas erradas, nunca viram um amor de verdade. Vá atrás delas. Apresente esse amor a ela. Crianças, adolescentes, jovens. Vá pelos becos e vielas atrás de viciados. Hoje não temos mais lepra, mas eu acredito que a lepra dos dias de hoje é o crack, o vício nas drogas. De tantas coisas também que a gente pode falar nisso, né? Cara, de muitas coisas. Quem são os leprosos hoje em dia? Que Cristo tanto falou. Se a gente for no hospital, o hospital tá cheio. Cara, não é só... Sabe, se você tá lendo lepra, coloque lepra como qualquer coisa que aprisiona as pessoas. Forte, mano. Verdade. Sabe? Coloca como aquilo que tá aprisionando, sabe? E nós carregamos, se Cristo curou a lepra, se homens de Deus curaram a lepra, nós também podemos curar essas pessoas nos dias de hoje. Então, o que eu queria dizer é isso, né? Perdão pelo horário, eu acho que um dos mais longos tempos de mesa. Nossa, sim. Acho que só perde pra aquele lá, né, Caião? Que é do Rio Grande do Sul. Ficou grande assim? Caraca, mano. Mas então, aí... O Caio vai ter muito trabalho. Oremos pela vida do Caio. Né? Não, a gente já orou antes, já sabendo. Vocês que estão assistindo, orem mais ainda pela vida dele. Mas é isso, gente. A gente queria agradecer a cada um que tá aqui. Muito obrigado aí, galera, pelo tempo, né? Por terem escutado aí. E que essa mensagem fale ao coração de vocês nesse final de ano. Porque eu creio que no ano que vem alguma chave tem que estar virada na sua vida, cara. Que existam chaves viradas no seu coração, em nome de Jesus. É isso aí. Ano que vem tem muita coisa pra acontecer. Muita coisa pra acontecer, né? Rapaziadinha. Tem Dotstop, tem muita coisa. Dotstop, agendas, vigílias, cara, cultos, sunsets, encontros. E essa chave vai estar virada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas é isso, né? Já que o Varão começou a oração, vou encerrar aqui. Vamos fechar nossos olhos, você que está em casa. Senhor Deus e Pai, nós primeiramente gostaríamos de agradecer ao Senhor por essa mensagem, por este tempo que estamos aqui. Eu quero agradecer pela vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, seja ela participante desse grupo de cristãos, de evangélicos, daqueles que se dizem, né, cristãos, aqueles que adoram ao Senhor, aqueles que buscam o Senhor. E também ao grupo que não conhece, não sabe de nada do evangelho, que não sabe que há um lugar maior. Eu falo para essas duas pessoas. Espírito Santo, eu oro por esse tipo diferente de pessoas. Que o Senhor venha estar invadindo o coração de cada uma delas. Daqueles que são cristãos, da igreja, Pai, que o Senhor coloque esse sentimento de urgência. Essa urgência no coração de todos por fazer parte e por ainda pensar e por ainda viver o ainda há lugar. Que a igreja venha estampar isso em todos os lugares possíveis e muito mais do que estampar, viver isso. O ainda há lugar. Que essa seja a nossa oração, que isso venha acender em nossos corações e que neste ano, como o Wellington disse, venha virar uma chave nas nossas vidas, nos nossos corações, para nos aproximarmos os nossos olhos dessas causas em nome de Jesus. E enquanto as pessoas que não sabem, que não fazem ideia disso, eu oro para que elas venham ter esse encontro com o Senhor em nome de Jesus, para que elas venham viver isso em nome de Jesus, para que elas venham encontrar o motivo dos nossos dias, o motivo do nosso acordar, o motivo do nosso deitar, que é Cristo Jesus, e venham se tornar participantes. Saiba que ainda há lugar na mesa e esse lugar está guardado a você em nome de Jesus. Então que você sinta o toque do Espírito Santo e procure primeiro a presença do Senhor antes de procurar a placa da igreja. Procure a presença do Senhor, procure conhecer, procure dar lugar a Ele, dizer: Senhor, talvez eu nunca tenha te conhecido ou te conhecido apenas de ouvir falar o que esses dois jovens estão me falando aqui. Eu quero conhecer, bote o Senhor à prova, diga: eu quero te conhecer. Se o Senhor existe, se revela a mim, eu tenho certeza que Ele vai se revelar. Faça não porque eu estou falando com você, mas ore, faça essa oração, não tenha medo do Senhor.
peça, se você pedir para ele se revelar, ele vai se revelar a você em nome de Jesus. Pai, então que a nossa oração é, Pai, para que essas pessoas venham ter um encontro com o Senhor. Em ambas, porque todos nós precisamos de Ti. Nós entregamos, Pai, todos esses dias na Tua presença, esse final de ano, nós entregamos ao Senhor e o ano que vem também em nome de Jesus, porque cremos que grandes serão as obras, as maravilhas feitas pelo Senhor no nosso meio. E nós agradecemos ao Senhor desde já. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus, pessoal. É isso, avisos, né? Então, é isso, galera. Então, vamos pros recados? Vamos pros recados. Galera, nesse sábado agora, sim, esse sábado dessa semana, teremos o nosso último Sunset do ano. Cara, com a participação especial do nosso pastor, Jaime de Amorim Campos. Você não pode perder esse nosso último Sunset. Cara, será uma bênção. O que Deus vai fazer, vai ser sobrenatural, maravilhoso. Eu creio que o pastor Jaime vai trazer uma palavra poderosa, né? Que eu creio que vai, em nome de Jesus Cristo, ser enxertada nos nossos corações. Uma palavra maravilhosa que vai preparar o nosso coração para esse 2026. Eu tenho certeza disso. Você não pode perder. Você já perdeu esse. Você já perdeu dessa semana. Dessa semana, né? de hoje. Dessa semana você nem tava aqui. Eu não vou nem comentar, mano. Eu não vou nem abrir a boca pra comentar. Você vai perder esse de novo? Não, você não vai perder. Não você vai tem que perder. estar. Último Sunset do ano. E qual é o endereço, Wellington? Mano, Avenida São João, número 791, centro de São Paulo. Não perca. Mano, próximo da Estação República. Tem nem desculpa pra você desculpa falar, você mano, caramba, é longe, não sei o que lá, mano. Próximo da Estação República. Fechou? E dia 25 também tem especial de Natal que vai sair, né? A gente já gravou. É verdade, caramba. Especial de Natal. Você vai me ver, vai ver o Wellington no especial de Natal. Jesus. Lá, né? Eu vou estar de anjo, né? Nesse especial. Vai tá. O Wellington vai estar poderosamente cantando com vocês. E não perca, cara. O especial de Natal tá lindo. Nossa, tá maravilhoso. De verdade, tá muito bonito. Tá muito bonito, tá de muito verdade. bonito. Não perca. Não perca. Né, uma mensagem poderosa, uma peça poderosa, corais abençoados também. Então não perca. Não, eu tenho outra coisa pra falar. Não sei se vai ser a última. Galera, álbum da Offer, Sobre a Tua Palavra. Meu Deus. Em todas as plataformas digitais. Meu Deus do céu, pelo como é que a amor gente de esqueceu Deus. disso? Ó, como você esqueceu disso? Eu tô aqui, filho, afiadíssimo. Cara, se eu mostrar o meu Spotify aqui pra vocês, ó, não vou nem falar nada. Eu tenho uma preferida, mas eu não vou falar não. Eu espero que você ouça pra que você seja impactado por aquilo que o Espírito Santo plantou nos nossos corações. Amém? Em todas as plataformas digitais, você quer ouvir o álbum inteiro? Spotify, Deezer, Apple Music. Apple Music. Em todo mano, lugar. Tá em todos os cantos aí. No YouTube, o legal é ver o clipe. O clipe tá lá. O clipe tá lindo. E o clipe tá sendo lançado. O último que foi lançado foi Esperar em Ti, uma canção maravilhosa que surgiu de uma maneira muito linda. Então ouça, porque cada louvor foi plantado em jejuns e muitas orações. E é algo totalmente do coração de Deus que Exatamente. foi no coração de... que foi plantado nos nossos corações através do Espírito Santo e, enfim, ouçam lá. Fechou, galera? Isso. E é isso. Por último, o encontro. É mesmo? Domingão. Tem um encontro também. Nossa, Todo domingo, o pastor BC vai às me matar. 12:30, aqui na Avenida São João, 1035, né? Nosso grandioso salão aqui. Nosso Vem fazer QG parte aqui. vem ver o cenário, né, do Tempo de Mesa e tal. E, cara, é isso, né? É isso, galera. Acabou. Feliz Natal pra todo mundo. Rapaziada, Feliz Natal pra você, Feliz Natal pro Paraíba, Deus abençoe. Tô batendo no Tamo microfone, junto, seu eu louco. não vi, desculpa. Rapaziada, Feliz Natal, Deus abençoe. Que Cristo Jesus cresça, nome de nasça Jesus. no coração de vocês e cresça cada vez mais e mais, porque um filho nasceu, sim, nos deu. Então, viva Cristo Jesus. Porque eu creio que ele já nasceu, morreu, está à destra do trono de Deus, ressuscitado. E eu creio que ele quer nascer no lar de vocês e crescer no lar de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Um beijo. Feliz Natal. Tamo Isso, junto. fiquem com Deus. É nóis. É isso.